Eu acredito muito que a educação é uma das políticas públicas mais emancipatórias, né? Se desde a minha educação infantil eu já trabalhasse com os professores essa formação, as crianças iriam crescer, iriam virar adolescentes, iriam ficar jovens, iriam casar, iriam ter famílias, iriam para o mercado de trabalho. Então a visão delas seria totalmente diferente. E por vezes a inclusão, né, indo além da acessibilidade, custa boa vontade, né, Flá? Eu sei aí de uma história de uma folhinha que, se feita bem, com uma impressão boa, eu dou uma plastificada, resolve muita coisa, desmistifica uma porção de questões que a gente via como tabu, que a gente nem enxergava saídas. Conta pra gente essa história. Pois é, olha, não sei se a Aline conhece essa história, mas é uma história que envolve candidatos surdos para trabalhar, né, no varejo. E o gestor dessa empresa me falou assim: Aline, Flávia, não tem como eu ter pessoas surdas no caixa. Não dá, não vou contratar, eu quero só pessoas que, olha, pode até ser surdo desde que fale e faça leitura labial. Aquela coisa, né? Que tenha deficiência, mas que seja completinho, né? Que fale, que ouça, que... E aí ele veio com esse discurso de não, 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 não. E aí eu contei para ele de uma experiência que nós fizemos aqui na secretaria o ano passado, que foi trazer a comunicação alternativa. Né? A gente conhece tão pouco sobre tecnologia assistiva, porque a gente acha, Maíra, que tudo é investimento. E nesse caso, gente, a comunicação alternativa nada mais é do que uma folha de papel com imagens e figuras de todos os principais discursos que a posição de caixa daquela loja faz com o cliente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você tem qual é o número do seu CPF? Ou seja, você quer desconto? Você conhece o seu desconto? Enfim, a gente coloca tudo isso numa folhinha de papel com imagens coloridas, plastifica, e a comunicação entre uma pessoa que não ouve, e pode ser que tenha ou não fala, acontece de uma maneira completamente natural, por intermédio da comunicação alternativa. E assim, são coisas simples assim, que a gente parece que é algo de outro mundo, a gente faz com uma folha de papel impressa, e melhor plastificada para não ter que ficar imprimindo todo dia. Né? Depois a gente passa um álcool, né? Nesse tempo de protocolos de Covid, passa um álcool, está limpinha de novo. E ele foi convencido, e a gente já começou a discutir sobre isso, né? De discutir esses discursos e começar a fazer os protótipos para treinamento. E por que não? Por que a gente... A fala, né? A fala, e a Aline está aí, né? Estudiosa, é somente uma das maneiras de se comunicar, mas a gente tem milhões de maneiras de se comunicar. Né? Então, a comunicação alternativa é um jeito simples e barato, Maíra, com investimento zero. Tá aí um baita exemplo que, com criatividade, que a Aline mencionou no começo, e boa vontade, desejo de fazer a inclusão acontecer, custa quase nada, né, Flá? Tem um impacto violento. É isso aí. E aí eu falo de comunicação alternativa, e eu vou, assim, quem já viajou de avião já teve contato com a comunicação alternativa. Gente, aquele folhetinho que fica lá, atrás da cadeira do avião, entendeu? Que não tem uma palavra sequer escrita. Você entende exatamente o que você tem que fazer no caso de acontecer algum acidente. Então, assim, exatamente isso. Ou seja, a companhia aérea não está se comunicando com a gente? Totalmente. Se eu falo russo, árabe, turco, alemão, espanhol, todo mundo se entende através daquela comunicação alternativa. E é exatamente isso que a gente propôs, né? E é uma tecnologia, efetivamente, que não tem custo nenhum. Flávia, Maíra, eu sou... A Maíra sabe que eu sempre sou um pouco utópica, às vezes, nas coisas, né? E aí eu fiquei pensando aqui agora, e se a gente conseguisse mudar o sistema? Eu acredito muito que a educação é uma das políticas públicas mais emancipatórias, né? Se desde a minha educação infantil
eu já trabalhasse com os professores essa formação. As crianças iriam crescer, iriam virar adolescentes, iriam ficar jovens, iriam casar, iriam ter famílias, iriam para o mercado de trabalho. Então, a visão delas seria totalmente diferente. Para mim, sempre foi algo muito natural, até porque eu estudei com surdos, amigos são surdos. Hoje eu sou gestora numa universidade, o meu estagiário, que é o meu braço direito, é surdo. E, claro, foi aquele impacto para todo mundo, mas como é que eu vou me comunicar com ele? Eu sempre brincava, não sei, se tu não quer entrar num curso de Libras, né? Tu vai lá e tenta, dá o teu jeito. E nunca teve nenhum problema, a produtividade é a mesma. Então, muitas vezes, isso é um preconceito e também uma falta de querer sair do comodismo que a gente está, do conforto, né? De querer aprender, de tentar se comunicar diferente, talvez mexer num sistema que está aí. Então, é muito fácil a gente pôr cota para isso, por aquele outro, mas e por que a gente não tenta mexer no sistema, lá na base? Talvez em 10, 15 anos a gente consiga ter um avanço muito grande, muito idealizador. Eu sei que é um pouco utópico da minha parte, né? Tá falando em mexer em todo um sistema, mas eu acredito que seja uma das únicas maneiras, de fato, para a gente conseguir ter alguma mudança, porque a empresa tem que incluir, né? Existe uma lei, existe uma cota, ok, a lei está aí, mas e a forma que ela vai estar incluindo? Então, esse sujeito, Flávia, que você fez de tudo para ele conseguir essa vaga e deu praticamente de presente alternativa para ele conseguir essa vaga e para as pessoas aceitarem ele também. Então, tu imagina na cabeça das pessoas o incômodo. Poxa, eu vou ter que me esforçar, vou ter que aprender algo diferente. Mas esse sujeito consome, ele é um cidadão. E aí? Vem aquela questão que a Maíra trouxe de indagação, né? Um custo é um investimento, né? E o quanto a gente também, quando a gente fala de relações humanas, que a gente prega muito, né, essa sociedade mais empática, mais sustentável, a gente bate diretamente nessa questão do custo. Porque ser sustentável também gera custo, aqui bem entre aspas, né? Se eu acreditar que isso é um custo e não um investimento. Ser inovador também é um investimento. Então, tudo isso transita por essa questão que a mudança tem que ser feita. A gente não vive mais numa época dos meus avós que a inovação era ter uma tobata arando uma terra. Não, hoje é muito mais além. Então, teve toda uma indústria que investiu nessa inovação para hoje a gente ter uma plantação muito maior, para a gente ter uma lucratividade muito maior também. E assim é nas nossas relações, né? E essa utopia me encanta, Aline, e aí eu vejo um equilíbrio nas visões, porque que a gente não perca, né, a esperança utópica. Mas enquanto isso, o que dá para ir fazendo agora? Sabe? Enquanto a utopia não vem, enquanto não somos todos efetivamente falantes de Libras, né, fluentes nessa. Enquanto vamos usar a comunicação alternativa que a Flá falou. Enquanto isso, eu faço o quê? Eu penso que a gente tem que olhar assim esse futuro e tem que se mobilizar dentro das nossas possibilidades nesse presente